Mas 127 que votaram com ela não teria condições de governar. Então, eu tenho a impressão que a possibilidade de passar, eu diria que é 95, acho que não fariam a loucura de tornar aí o Brasil verdadeiramente ingovernável. E um novo governo tem que fazer reformas. Um novo governo só se legitimará se apresentar projetos de reformas estruturais que o mundo inteiro, o povo inteiro, os empresários, todos estão exigindo. Já que se vai pensar em reformas, por que não esta minha sugestão, Eurípides, Salles, doutor Dias? Acho que chegou o momento de discutir com seriedade. Eu apresentei numa época em que se discutia toda a Constituição, e em que o papel dos tribunais de contas era pouquíssimo conhecido dos próprios deputados que tinham sido eleitos. Hoje, não. O Tribunal de Contas da União passou a ser o grande protagonista do processo de impeachment. E chegou o momento de discutirmos. Às vezes dizem que eu não tenho teses minoritárias, que as minhas teses são unitárias, só eu que as defendo. Mas chegou o momento de aproveitar um auditório tão qualificado quanto este para trazer a minha sugestão. E vou levar, né, o meu amigo, confrade em 2 academias, grande professor de Direito Constitucional, aliás, confrade em 3 academias, na Brasileira de Direito Constitucional, na Academia Paulista de Letras Jurídicas, na Academia Internacional de Direito e Economia, Michel Temer, que talvez tenha que ter a coragem, porque o mundo se faz, nos momentos de crise, com aqueles governantes corajosos. E levar uma tese dessa, o que nós iríamos moralizar esse país em nível de contas públicas, seria extraordinário. Para um auditório tão qualificado, quis trazer as minhas ideias, esperando que vocês reflitam e possam defendê-las se estiverem com elas de acordo. Muito obrigado. Eu queria dizer, professor Ives, que, de fato, eu me recordo da sua atuação, do seu trabalho naquela ocasião. Queria dizer também que existe o reconhecimento público desta posição. Falta apenas que essa posição seja lavrada na Constituição brasileira. Eu me recordo aqui em São Paulo, quando levantamos aquela questão da possibilidade do empréstimo do governo municipal, que também deu nessa produção em série de atos de improbidade administrativa e que o tribunal levantou. Eu também me recordo de que aquele princípio que sempre esteve estatuído no Código Civil, o princípio de direito privado, de que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. Todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. De que esse princípio também foi consolidado pelo direito público através da posição dos tribunais de contas. Através da posição dos tribunais de contas. E eu quero dizer que Vossa Excelência colabora de maneira decisiva de algumas formas. Primeiro, a Carta de São Paulo inscreverá esta sugestão do professor Ives Ganda da Silva Martins. A sugestão de que as Cortes de Contas tenham um papel de tornar responsáveis todos os governos, seja uma corte de um poder independente, que seja uma corte de um poder próprio. Prerrogativas, direitos do Poder Judiciário. Poder Judiciário. Se Vossa Excelência pudesse me redigir depois umas 5 linhas... Eu vou mandar até... E nós mandamos para a Carta de São Paulo. Cópia e passar por e-mail o capítulo sobre o tribunal, mas eu redijo até para a Constituição. Entre os artigos 70 e 75, eu acredito uma emenda constitucional para colocar não mais a submissão à Câmara dos Deputados, do parecer, mas a independência própria, eu redijo isso. Está certo? Primeiro. Segundo, eu espero também que Vossa Excelência, professor Ives Ganda da Silva Martins, ajude, junto ao nosso colega de antigos alunos, para que nós possamos ter
na educação sistemática, na educação sistematizada do poder, na educação do sistema educacional, conforme conversei ontem com o conselheiro Sebastião Elvésio, que nós tenhamos um curso de contas públicas, onde essas questões, nós possamos discutir essas questões durante uma graduação na universidade, essas questões, para que depois os graduados, eles possam, na vida prática, no dia a dia, no trabalho das contas públicas, evitar essas distorções. Porque o que nós observamos é que a administração pública, de certa forma, lógico, de certa forma, ela não é profissional, ela é amadora. Por que ela é amadora? Porque há um concurso, houve agora um concurso aqui na Prefeitura de São Paulo para 100 funcionários da Corregedoria, da Controladoria, 100 funcionários. Eles passam no concurso. Depois que eles passam no concurso, eles vão fazer um curso suplementar. Depois que eles fazem o curso suplementar, eles vão trabalhar. Na hora que eles vão trabalhar, se eles tiverem a felicidade de os chefes, de os conhecedores serem competentes e puderem passar um bom conhecimento para eles, eles vão ter um bom conhecimento, vão adquirir no curso, no dia a dia do trabalho. Agora, o que nós queremos é que, quando você vai prestar o concurso, você já tem o curso de contas públicas. Quem quer prestar concurso para ser servidor público no Brasil, tenha um curso de contas públicas da universidade. E falta essa graduação, não temos essa graduação. Tenho certeza absoluta que, se nós tivéssemos essa graduação e tivéssemos uma lei que obrigasse o poder público a ter esses funcionários, nós teríamos uma boa demanda para as universidades. Então, espero que Vossa Excelência também possa nos ajudar, junto do nosso colega de antigos alunos. Perfeito. E, antes de sair, eu quero aproveitar apenas o que disse o conselheiro presidente e queridíssimo amigo Eurípides Salles. Esse próprio concurso, com essa preparação, sendo obrigado a estudar, permitiria, efetivamente, que qualquer que seja os funcionários. Por exemplo, o Obama tem 4.000 servidores não concursados. A Merkel, na Alemanha, que tem um PIB maior que o Brasil, tem 600. A Dilma tem 113.000. E grande parte deles não faz a menor ideia do que seja administração. Se nós tivéssemos isso obrigando, todos já saberiam, entende, no próprio concurso, quando tem que prestar concurso, se é para uma atividade de administração interna, de conhecer. Para não acontecer com isso, eu termino, só para não ficar um ambiente tão pesado, com uma história que foi contada pelo senador Divaldo Suruagir. Assim que estava pronta a Constituinte, eu organizei um congresso, inclusive esteve presente Michel Temer, na parte de Câmara dos Deputados, para examinar todos os títulos e todos os capítulos. Agora, passamos 3 dias com painéis simultâneos de 3 ou 4 painéis, teve ministros do Supremo, deputados, senadores. E no Senado, para a Câmara dos Deputados, eu pedi para um deputado examinar, que foi o Michel Temer, que era deputado, para o Senado, um senador. E o senador Divaldo Suruagir conta essa história para mostrar o que representa essa elasticidade. E ele não disse o nome do governador, disse um governador de um estado, enfim, perto do meu. Ele não disse qual era o estado, nem o nome do governador. E lá nós temos muito hábito de o governador, quando é toda a família, e as famílias são numerosas, entende? Vem pedido um lugarzinho para poder estar no serviço público, de tal forma que toda a família fica empregada. E um dia aparece para esse governador um rapazinho de 20 e poucos anos, e esse rapaz chega: olha, o governador, eu sou filho da sua tia fulano de tal, e ela pediu para eu vir aqui para o senhor arrumar um emprego. E eles não negam, porque se negarem, dizia o Divaldo Suruagir, e isso está num livro chamado Constituição e Interpretações, que nós publicamos pela editora Forense, com transcrição de todas as palestras. Ele disse: olha, eu vou te arrumar um emprego. Você vai para um hotel e lê o Diário Oficial todo dia, que um dia desses você será nomeado. E realmente, 3 dias depois, ele estava nomeado. Ele leu a nomeação e disse: nomeado fulano de tal
para a regente da banda do Palácio. Ele olhou, foi lá. Governador, tio, eu fico muito grato pela nomeação, agora eu tenho emprego. Agora, eu nunca estudei música. Ele disse, mas não tem importância nenhuma, o Palácio também não tem banda. Olha, muito obrigado, vou ter que ir. Antes de o nosso convidado se retirar, eu queria falar aqui do nosso chefe, do nosso comandante, o Carlos Luque, que eu não falei, estava de costa falando dos palestrantes, não falei da sua presença. O presidente da FIP, que é nosso, que é quem começou a comandar tudo isso. E também do Sebastião Elvésio. Sebastião Elvésio veio aqui para a posse do conselheiro Dimas, fizemos reunião durante a manhã e a tarde da sua posse, e agora a presença do conselheiro Sebastião Elvésio. Ele é presidente do Instituto Rui Barbosa, e é presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Portanto, ele faz parte da Corte Constitucional de Contas Públicas. Corte Constitucional de Contas Públicas. Muito obrigado, meus Olívios. Olha, muito obrigado para todos, hein? Registramos e agradecemos a presença do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Sebastião Elvésio, a qual pedimos que nos dê a honra de integrar a mesa. Temos algumas informações também a passar. Existe uma lista de presença no lado externo daqui do auditório, onde que os senhores participantes deverão assinar, deverão lá lançar os seus nomes. E também queria informar que sobre o almoço está sendo distribuído esse voucher, que ele coloca o almoço no valor de R$ 33,00 por pessoa. Aqueles que são adeptos da salada, que vai pesar um pouco menos, podem se dirigir ao restaurante sem o voucher, que com certeza ficará um pouco mais barato a refeição. Quero passar agora a palavra ao conselheiro Edson Simões para a sua palestra nesta manhã com relação o que nos prepara o século XXI para as contas públicas. Quero saudar aqui o presidente da mesa, conselheiro Egípcio Salles, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro Dimas Ramalho, o professor Carlos Luque, da FIP e da USP, e o nosso presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Sebastião Elvésio, assim como o presidente de Minas Gerais, duplamente presidente, além de ser um grande intelectual. Depois de falar o mestre Ives Gandra, fica muito difícil a gente comentar alguma coisa. E quando se fala em desafios do século XXI, digo o seguinte: os desafios para os tribunais de contas não são do século XXI apenas. Os tribunais de contas vêm tentando sobreviver e se impor pelo seu trabalho há muito tempo. Exceto agora no caso citado pelo mestre Ives Gandra, do TCU, praticamente, numa população de 200 milhões de habitantes no Brasil, a maior parte da população não conhece bem o que são os tribunais de contas. Então, a primeira maratona que nós temos que fazer é a divulgação de tribunais de contas. Quando se fala em tribunais de contas, simplesmente as pessoas não sabem para que serve. Volto a repetir, tem um divisor comum agora com essa questão da atuação do TCU nas pedaladas. Portanto, essa é uma luta
que vem de longa data dos tribunais de contas, principalmente no Brasil. Em primeiro lugar, os tribunais de contas estão ligados aos orçamentos, no caso do Brasil, orçamentos anuais, orçamento plurianual, e, fazendo um comentário na linguagem popular, os tribunais tomam conta do tesouro. Devem ser os dragões do tesouro. E o que é o tesouro? É o dinheiro do povo, os impostos. E quando se fala em orçamento, e se fala em impostos, isso faz parte da infraestrutura de qualquer país, ou, anteriormente, das tribos primitivas ao início da civilização. Antigamente era o escambo. Depois, as terras passam a ser a medida de riqueza durante a Idade Média. E depois o capital, a partir do século XV, com o mercantilismo e o capitalismo comercial, chegando ao capitalismo industrial, capitalismo financeiro e a organização do sistema capitalista. Então, o que se faz, falando em orçamento, é dinheiro. E dinheiro é sobrevivência. No caso da civilização nossa. É a base de tudo. Por sinal, o reino animal depende da comida para sobreviver. Portanto, os passarinhos, às 5 da manhã, quando saem, vão à procura de comida. Não tem o capital como nós, que é um símbolo intermediário. Mas a sobrevivência é fundamental. Quando se fala em sobrevivência, no caso dos homens, o capitalismo, o capital, é fundamental tanto para a direita, como para o centro, como para a esquerda. Se a gente pega o Karl Marx, autor do livro Capital, a obra mais completa do século XIX sobre o capitalismo, com 4.500 páginas, o final da obra dele foi engendrada pelo Engels, industrial, e trabalhava com ele intelectualmente. Nós estamos fazendo um comentário à esquerda, só que a obra dele é sobre a estrutura capitalista do século XIX, levando em consideração a Revolução Industrial. Mas ele vai beber as suas informações no Ricardo, economista clássico, faz parte do trio Malthus, Ricardo e Riqueza das Nações. Smith, o triângulo. Então, ele parte da análise e projeta o livro O Capital. Enquanto análise econômica, o Capital é perfeito para o século XIX. O grande problema que surge é, depois, as ilações de caráter ideológico, que são discutíveis, e as utopias ali colocadas. Todavia, o capital, que é simbólico, é a base da sobrevivência humana, uma forma evoluída de troca, porque antes era o escambo. Dentro desse processo, ainda falando no capital, quando se fala em capital, se fala em democracia. A democracia, ela não vai nem para a esquerda, nem para a direita, nem para o centro. Ela acolhe todos e as suas contradições, no sentido de ter um equilíbrio, e esse equilíbrio é dado por intermédio das constituições. Então, o Tribunal de Contas está inserido, portanto, nas constituições, não só as constituições brasileiras, como nas constituições dos países democratas. Como é que surge a primeira preocupação para que ocorra um simulacro de Tribunal de Contas? Surge no Egito, que havia os impostos, e o escriba é que passa a fazer as anotações. Mas é na Grécia que a bulé vai funcionar, entre aspas, entendam, como uma espécie de Tribunal de Contas para poder ocorrer um equilíbrio orçamentário. E por que Atenas? Porque Atenas é
o polo da democracia, chamada democracia direta, inicialmente, e que não era tão direta assim, porque escravos não votavam, mulheres não votavam, e, portanto, era uma elite que fazia as assembleias populares. Agora, naquela época não havia ainda o sistema capitalista organizado. E como é que se fala em democracia sem capitalismo? É muito simples, era um porto. Porto de intercâmbio comercial. E tinha uma classe intermediária dos comerciantes, que depois, a partir do século XVIII, chamaremos de burguesia, que se interessa por esse processo dialético de tese, antítese e síntese, que faz parte da democracia. Então, Atenas é o núcleo da democracia, a democracia direta, e que vai gerar depois a democracia representativa, e temos ali o embrião do que seria o controle das contas públicas, principalmente quando estava gerenciando Atenas Péricles, um grande democrata, com uma constituição. É necessário dizer que os filósofos tiveram grande participação no processo democrático, como é o caso de Aristóteles, que analisou 157 constituições da Antiguidade. Surge, então, o embrião. Em Roma, ocorre uma adaptação, apenas, não igual à Grécia, mesmo porque o Senado romano era muito forte, com a aristocracia, e Roma deu mais fluidez ao direito privado. Posteriormente, é que ocorre a organização do direito público. E Roma inicia com a sua administração com república e depois vai para império. Ao contrário, normalmente a gente está acostumado império e república depois. Mas é importantíssimo o trabalho que ocorre naquela ilha, Inglaterra. Inglaterra medieval, base a terra, os impostos começaram a sufocar o povo, a pequena nobreza e os intermediários, de tal maneira que, em 1215, João Sem Terra, golpista, porque o irmão dele, Ricardo Coração de Leão, tinha ido para as cruzadas e foi preso na Áustria, assume o governo e tem que fazer uma média com a pequena nobreza, portanto, na organização de um parlamento, e é obrigado a aceitar a Magna Carta, em 1215. E a Magna Carta, ela é clara em relação à questão de impostos. Não poderia ser o imposto colocado para a população de forma arbitrária. Tinha que haver o controle. E o parlamento passa a fiscalizar isso. Ele aceitou, não é que ele concordasse, foi obrigado a aceitar. É importante dizer que a Magna Carta não é uma Constituição, todavia é enxutíssima. Tanto é que nós estamos há 800 anos da Magna Carta, ela está funcionando. Isso me dá muita vergonha. Como é que pode algo da Idade Média estar funcionando até o ano de 2016? Fez o ano passado, um aniversário. Eu fico envergonhado, porque dá a impressão que nós, das novas gerações, entendeu? Eu estou mais para a velha geração, mas nós todos não estamos sabendo fazer as coisas direito, pelo menos aqui no Brasil. A Magna Carta está ali, impedindo violências. Só que os políticos, ao discutirem no parlamento, discutiu, mas não tinham uma visão técnica. Então, aí é criado o primeiro embrião funcional do que vai ser depois os tribunais e as controladorias, dentro do sistema anglo-saxônico, diferente da visão jurídica latina. Portanto, é fundamental esse papel da Inglaterra dentro do processo, do que vão ser tribunais de contas ou cortes de contas ou controladorias. Há diferença. Os tribunais e cortes de contas, a decisão é de caráter colegiado. As controladorias têm decisão monocrática, estão vinculadas normalmente ao primeiro-ministro. E, portanto, os tribunais de contas, com todo o respeito às controladorias, têm mais peso, porque é uma decisão colegiada, do que a controladoria, que está vinculada mais ao parlamento. Por sinal, a equipe técnica é do parlamento.
Estou falando isso porque, quando se fala em controladoria no Brasil, às vezes acham que, se o Brasil tivesse controladorias, seria melhor que tribunais, e não é verdade. A lei da ficha limpa só tem validade se a decisão for colegiada, e não decisão monocrática. Então, lá nós temos, na Inglaterra, o embrião já mais funcional, mais com caráter jurídico do que vão ser os tribunais. A França também vai ter uma Corte de Contas na Idade Média, criada por Filipe o Belo. O Filipe o Belo, ao criar a Corte de Contas, ele, no jardim da corte, tinha um patíbulo, que era exatamente para decapitar corruptos. Fossem funcionários públicos, ou do povo, ou da área política. Uma vez eu comentando com um professor e promotor, ele falou: poxa vida, oh, que ideia boa, a Praça da Sé está ali. Eu fiquei até preocupado com a situação. Mas, então, a França teve também. Portugal, a partir dos conselhos, que eram de caráter conselhos municipais, passaram a ter também uma fiscalização na Idade Média e na Idade Moderna. No século XVII, que houve uma convulsão social na Inglaterra, com a Revolução do Oliver Cromwell, que era parlamentar, puritano, mas derrubaram o Carlos I, que era absolutista. Ele assume, ocorre a implantação da República no lugar da monarquia, mas havia uma indecisão dos parlamentares em relação à condenação do Carlos I. O Cromwell prende todo o parlamento e monta uma ditadura e decapita o Carlos I. Uma convulsão na Inglaterra que vai de 1649 a 1681. Aí é nessa transição que as controladorias passam a funcionar na Inglaterra. Na França, continuam as Cortes de Contas. Mas há um divisor comum para todo mundo ocidental, que é a Revolução Francesa. Quando se fala em Revolução Francesa, se fala em pensadores. E todo mundo, principalmente o Brasil, que teve a influência da cultura francesa a partir da criação da Universidade de São Paulo em 1934, eu mesmo, toda a minha formação foi mais vinculada à cultura francesa do que à anglo-saxônica. Quando ocorreu a Revolução Francesa, a gente fala iluministas, Voltaire, Diderot, Montesquieu, Rousseau. Todavia, o iluminismo teve como base a Inglaterra, com John Locke, com grandes pensadores. O contrato social do Rousseau antecede o contrato social proposto por intermédio de Thomas Hobbes, em Leviatã. Claro, defendendo o absolutismo, não o processo democrático, mas ele partiu de um contexto de guerra civil dentro da Inglaterra. Ali antecede a questão. Então, os pensadores ingleses eram mais liberais e vão ter influência. Tanto é que o Montesquieu se baseia no parlamentarismo inglês, solidificado a partir da década de 1680, para escrever Le Prix de Loire, e o Espírito das Leis, que coloca executivo, legislativo e judiciário, um fiscalizando o outro, mas em harmonia, dentro do final da coisa. Veja que nessa divisão de poderes não constam os tribunais de contas. Eu estou aqui fazendo uma retrospectiva para mostrar que o que estamos discutindo em 2016, infelizmente, vem de longa data. A Revolução Francesa, com liberté, égalité, fraternité e muita utopia, leva a uma crise inacreditável, ideológica. De um lado, os seguidores tecnicistas de Montesquieu, que vai fundamentar a democracia ocidental. Do outro lado, a utopia de Jean-Jacques Rousseau, que no contrato social acaba com o parlamentarismo inglês e ataca o Montesquieu. E ele defende a democracia direta. É uma democracia da cidade-estado grega, Atenas. Só que o Rousseau, no próprio contrato social, dizia o seguinte, que o que ele propunha não dava para ser realizado.
porque teria que ter anjos, não homens, dentro do seu processo de contradição. Todavia, ele lança a ideia de que a propriedade privada é um roubo. As teses defendidas por ele no campo da filosofia iluminista. Ele era de Genebra, Suíça, mas os familiares tinham fugido da França no século XVI devido à cisânia entre protestantes e católicos. Então, a mesma coisa que ele afirmava de democracia direta, ele fazia contradição dentro do próprio livro. Não só nesse livro, como Emílio, que é de pedagogia, até é interessante. A pedagogia moderna está lá em Emílio. E, ao mesmo tempo, ele também fazia o preâmbulo da questão ambiental, quando ele dizia que a natureza era perfeita e que os homens eram imperfeitos e que os homens corrompiam os homens. Uma criança, portanto, ela seria corrompida pela sociedade, precisava de um tipo de educação diferenciada. Só que, primeiro, a natureza ela não tem equidade. Os mais aptos vencem os menos aptos. É só ver as teorias que vêm de Lamarck, Darwin, depois com Mendel, com a genética que vai decodificar tudo isso. Portanto, com a Revolução Francesa, tem uma corrente ideológica jacobina, dirigida por Robespierre. Durante esse período, com a democracia direta, há mimetismo entre os poderes, de tal maneira que o legislativo se mistura com o executivo. Tanto é que foi criado o Comitê de Salvação Pública. E o Comitê de Salvação Pública simplesmente guilhotinava, primeiro, a nobreza, depois a burguesia que financiou a Revolução, depois a classe média, depois os políticos. E mais, aí o povo, não, claro que sim. Havia as bichas, que eram filas enormes, para pegar pão. Se um cara saísse com um pão maior do que o outro, aí o comitê acusava de corrupção. O indivíduo era devidamente levado para o Comitê de Salvação Pública. Houve locais no interior, como Lyon, na França, que houve massacre de mais de 120 pessoas, fuzilados, até com canhões, e uma vala comum, com gente viva ainda. O Fouché, que era um dos presidentes do Comitê de Salvação Pública, estava ligado a isso. Depois dessa fase de terror na França, com a derrubada efetuada do Robespierre, que foi guilhotinado, ocorre a chegada ao poder do Napoleão Bonaparte. Com ele, em 1807, de Corte de Contas vai ser Tribunal de Contas. E a concepção dos franceses é de análise a posteriori. Isso vai ser levado para a Bélgica e para a Itália. E é nesse contexto do século XIX que os tribunais de contas passam a ser discutidos no Brasil. Em 1824, nós tivemos a primeira Constituição brasileira, uma carta outorgada. A Constituinte de 1823, comandada pelos irmãos Andradas, o Antônio Carlos e o José Bonifácio, limitavam o poder de Dom Pedro I. Portanto, não era interessante. Aí, prenderam os deputados, fecharam a Assembleia Constituinte, Dom Pedro I pega o rascunho do projeto e insere no projeto o poder moderador, que é o quarto poder, que foi engendrado pelo deputado francês Benjamin Constant. Não confundiu o Benjamin Constant francês com o Benjamin Constant nacional, que era militar, e que dizia o seguinte: no conflito de poderes, chamariam o poder moderador para a resolução desse problema. A resolução desse problema. E aí o poder moderador entraria, e, portanto, formalmente, e a gente vê isso em muitas faculdades de direito, todo mundo dizendo que a Constituição de 1824 era liberal, inclusive em livros técnicos. Poderia ser teoricamente liberal, com a inserção da ideia do Benjamin Constant. Mas, na prática, no Brasil, não era. Era autoritária, porque o poder executivo era Dom Pedro e o poder moderador era Dom Pedro. Num conflito entre poderes, o poder executivo chamava o poder moderador. E o poder moderador dizia que o poder executivo tinha razão. Tanto é que não demorou muito, o governo dele, em 1871, ele abdica. E aí entra um item da Constituição que falava sobre a possibilidade de fiscalização das contas, mas que vai ser feito por intermédio da Fazenda Real, porque não foi criado exatamente na primeira Constituição brasileira a possibilidade de se criar um Tribunal de Contas, apesar de ela, como falaria na Bahia, e sou baiano, triscar o problema. Então, ela é outorgada
um disfarce dizendo que os municípios iriam se manifestar, e é uma Constituição teoricamente liberal. Na prática, ela é autoritária. E os tribunais são colocados para posteriormente serem discutidos. Tanto é que nós temos, em 1826, o Visconde de Barbacena tenta fazer um tribunal de contas rejeitado. Ele queria fazer dentro do modelo francês. O Conde de Baipendi disse o seguinte, olha o que falou o Conde. Se o Tribunal de Revisão de Contas, que se pretende estabelecer, se convertesse em Tribunal de Fiscalização das Despesas Públicas, antes de serem feitas em todas e quaisquer repartições, poder-se-ia colher dele proveito, mas sendo unicamente destinado ao exame das contas e documentos, exame que se faz no Tesouro, para nada servirá, salvo para a novidade do sistema e o aumento da despesa, com os nele empregados. Portanto, aí já começava a crítica às despesas dos tribunais, sendo que os tribunais de contas dão mais lucro do que despesa, se for colocar assim crédito e débito, porque impede exatamente a roubalheira. Em 1838, o Marquês de Abrantes tenta novamente fazer um tribunal de contas rejeitado, um tribunal de caráter judicante, como o mestre Ives acabou de falar agora há pouco, que propôs, inclusive, na Constituinte de 88. Em 1845, o Manuel Alves Branco, era ministro do Império, tentou novamente para pegar e punir todos os responsáveis pelas contas que fizessem erros, irregularidades, podendo até prender funcionários, infratores, a proposta rejeitada. Em 1857, Pimenta Bueno tentou criar Tribunal de Contas para fazer a legalidade das contas, derrubada. 1861, o José de Alencar, que foi deputado, grande romancista, tenta criar um Tribunal de Contas. Olha o que diz o José de Alencar. A criação, pois, de um Tribunal de Contas composto de membros vitalícios bem remunerados, incompatíveis com quaisquer cargos de nomeação do Poder Executivo, responsáveis perante o Supremo Tribunal de Justiça, quando esta Câmara decrete a sua acusação, é um complemento necessário ao governo parlamentar. Um tribunal contra a despesa pública garante a estrita e severa economia dos dinheiros do Estado e põe a salvo da calúnia a probidade da administração. Veja que o tema que está hoje em voga já vinha ali com grande preocupação. Em relação à receita, moraliza o imposto, para impedir que a gente seja explorado pelo imposto. Veja a questão do CPMF, que era para a saúde e foi para outro lugar. Ninguém sabe que a saúde está um lixo no Brasil inteiro. E tira ali o odioso que ordinariamente o acompanha. Em 1878, Gaspar Silveira Martins, ministro da Fazenda, tenta, para melhorar as finanças, criar um tribunal e aprová-lo por intermédio de lei. É derrubado. Depois, em 1879, Visconde de Ouro Preto, ministro da Fazenda, nova proposta para impedir os graves abusos que estavam acontecendo na economia do final do Império em crise, porque começava a crise do café, crise da monocultura brasileira, praticamente, que era só fornecedor de matéria-prima. Em 1889, João Alfredo, novamente com a mesma proposta, boa administração dos dinheiros públicos, precisa não só do parlamento, mas dos tribunais de contas, para dar uma forma ágil e técnica. Todavia, em 15 de novembro de 1889, ocorre um golpe de Estado no Brasil. A República foi um golpe de Estado. Inicialmente, o Partido Republicano, criado em São Paulo, tinha a aristocracia, porque a Faculdade de Direito do Largo São Francisco monta advogados aptos para a máquina pública. O Império depende da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que foi criada em 1827. E a Faculdade de Olinda, depois Recife, vai criar intelectuais na área jurídica, como é o caso de Tobias Barreto, que escrevia em alemão. Então, Nordeste, Olinda, depois Recife, São Paulo, a Faculdade de Direito, que vai fornecer mão de obra qualificada. Não havia faculdade de economia, nem faculdade de administração. Então, as pessoas formadas em Direito se especializavam em vários ramos. Aí, ocorre com a República o governo provisório de Deodoro, depois eleição indireta. Deodoro é eleito com 124 votos, mais ou menos, e 156 votos, Floriano Peixoto, vice. Teve mais votos, porque ele era da linha radical, Jacob.